Olá, queridos. Harisca e Irene. Deus abençoe a todos vocês. Mais uma videoaula das lições bíblicas adulto da revista CPAD. Nesse trimestre, trabalhando aí os livros de Ruth e Esther. Gente, eu estou um pouquinho rouco porque esse final de semana foi sábado, domingo de manhã e domingo à noite, pregando a palavra do Senhor. Mas acredito que dá para me ouvir bem. Bem-vindo aos novos inscritos, que Deus vos abençoe, e aos que já estão me acompanhando há um bom período, que Deus também abençoe vocês. Aos professores e superintendentes, que Deus abençoe a vocês também. Gente, como diz a Bíblia, este é o dia que fez o Senhor, alegremos-nos e nos regozijemos nele. E, claro, sempre, Haris, Kai e Irene. Lição de número 4, o encontro de Ruth com Boaz. O texto em classe, ou textos em classe, Ruth 2, 1 ao 4 e 11, versículo 12 ao 14, ou melhor, versículo 12 e o 14. Palavras-chave: Ruth, Boaz, encontro e remidor. Na lição parece que é encontro apenas, e aí eu coloquei mais esses porque são os personagens principais aí. Então, encontro é a palavra-chave da lição, mas eu coloquei Ruth, Boaz e remidor, além de encontro. O que a palavra-chave faz quando nós as identificamos no texto? Ela ajuda a perceber qual é a ideia do autor. Ela roda em torno, ou gira em torno dessas palavras-chave. Então, a palavra-chave sempre vão apontar para a ideia de quem está escrevendo. Introdução. Parece que nesse ponto da história de Ruth e Noemi, as coisas vão se transformar. A providência divina está chegando com o encontro de Boaz, com Ruth. Daqui para frente, tudo irá mudar. Mas o processo não foi fácil. Deus usou toda a situação de sofrimento vivida por Noemi para finalizar com um grande desfecho. É isso, gente. Deus usou toda a situação de sofrimento vivida por Noemi para finalizar com um grande desfecho. Ontem, parte da minha mensagem, eu falei que Deus não está mudando a situação. Deus está mudando você. A situação é para te mudar. A situação é para te transformar. A situação é para mostrar quem você realmente é. Deus sabe quem são os dele. Deus sabe quem são os seus. E ele sabe quem é interesseiro e quem não é interesseiro. Ele sabe com quem ele pode trabalhar. Ele sabe com quem ou quem ele pode provar. E Noemi é provada por Deus. Noemi sofre todo aquele processo, desde a calamidade da fome até a perda das pessoas mais importantes de sua vida. A Bíblia não diz se ela casou de novo, não diz. Porque naquele contexto a viuvez também da pessoa já mais idosa era muito respeitado, tinha muito valor. E por isso talvez ela não deva ter casado de novo, para preservar a viuvez, porque isso também era honra. Então logo Deus envia, providencia alguém para dar continuidade à sua genealogia. Tanto é que Noemi faz parte da família real. Ela faz parte desse contexto salvífico. Então Deus, da situação de sofrimento, Deus, da situação de angústia, trabalhou para fazer um grande
grande desfecho no final, uma reviravolta que aos olhos humanos é impossível acreditar que isso foi verdade. Boaz, o remidor, um homem próspero. Boaz é rico, maduro, talvez utonal. Utonal é como se alguém fosse de outono, nascido em outono. Ele é utonal. É bom, generoso, compreensivo. Sabe assumir com decisão suas responsabilidades legais e com sua solidariedade as excede. Ou seja, ele é tudo isso e a sua solidariedade é tão grande que excede tudo isso. Um homem responsável. Eu acho que está precisando aí, na nossa atualidade, ter mais homens também responsáveis em suas decisões legais e ter também uma solidariedade. Por meio dele, cumpre-se o espírito da lei para além da letra. Então ele não está só preocupado com os mandamentos no Pentateuco, ele vai além do que está na letra. É também o mediador da generosidade divina. É o doador humano que recebeu de Deus a lição de dar e recebeu os bens a serem dados. Gente, deixa eu só concluir que eu vou falar algo aqui tremendo. Daí passará a dar um filho a seu primo, um neto a Noemi, uma casa ilustre a Israel. Olha essa frase. Ele é o doador humano que recebeu de Deus a lição de dar e recebeu os bens a serem dados. Existem muitas pessoas na igreja bem-sucedidas. Existem muitas pessoas, milhares de pessoas com vidas abastadas, ricas, que poderiam fazer muito mais pelas pessoas. Deus, você que tem condições, Deus te deu a questão de ser um doador humano. Deus fez com que você recebesse da parte dele e você precisa receber a lição de dar aquilo que você recebeu, os bens a serem dados. Ajudem os necessitados, ajudem mais as pessoas dentro da igreja, sustentem missionários, vejam a partir da oração jovens que tenham um chamado, paguem as universidades deles, a faculdade deles. Deus te chamou para ser doador. O individualismo atrapalha isso. Ele atrapalha a solidariedade. Se não te falta nada, saiba que você é um doador humano. E Deus lhe deu para que você também desse para outras pessoas com solidariedade. É sempre a partir da oração. Não é também que você vai fazer a revelia, mas orar. Senhor, me direciona que eu vou ajudar uma pessoa a fazer uma faculdade, me direciona que eu vou ajudar os missionários, me direciona que eu vou ajudar com cesta básica, com alimento, porque foi isso que Boaz fez. Eu acho que a maioria de nós estamos só cumprindo a lei da letra, para a consciência ficar tranquila. Boaz foi além da letra. Ele tinha o espírito da lei, mas ele vai além da letra. E aí o que Deus faz com esse homem generoso, solidário, rico, maduro? O que ele faz? Ele vai dar um filho a seu parente e traz de volta a alegria para a casa de Noemi, porque esse filho vai ser neto de Noemi. Então Deus faz isso, um homem generoso, porque ele podia rejeitar. Tinha alguém na frente dele e ele lá, o outro, não foi solidário, não quis, foi egoísta. E Boaz assume a responsabilidade legal e vai ser esse remidor, o Goel, como diz lá no hebraico, o capítulo 4, praticamente todinho, fala sobre o Goel várias vezes, porque vai falando quem nasceu, quem gerou, quem gerou, quem gerou.
Depois, né, desculpa, já ia passar direto, Goel e Levir. Duas instituições legais, nós estamos na primeira grande sessão, Boaz, o remidor, falamos sobre um homem próspero, que é o primeiro subtópico, e agora o segundo subtópico da primeira grande sessão, Goel e Levir. E aqui eu vou explicar mais ou menos. Duas instituições legais, expressão da solidariedade civil, enredam com veemência o relato. O levirato, que pretende salvar o nome de um morto e a solidão da viúva, olha isso, por isso que é solidário. E o goelato, que é exercido no resgate das terras para a família e da liberdade para as pessoas. Uma outra instituição legal subordinada a essas é o direito dos pobres de respigar. Por isso que eu falei anteriormente. Gente, um crente rico, bem-sucedido, que não for apegado às riquezas, ele vai abençoar muita gente. Porque a Bíblia diz, infelizmente agora eu não lembro em qual versículo, mas ela diz que Deus faz o ímpio. Deus faz o ímpio enriquecer, ter dinheiro para dar aos seus servos. Ou seja, Deus até permite que o ímpio fique rico para ser provedor de seus servos. Porque Deus também não tem interesse primário, não que seja proibido, para fazer com que o crente também se torne rico. Mas ele envia o socorro. Mas ele permite que aqueles que já são crentes ricos também abençoem aqueles que infelizmente têm problemas. Existem pessoas que sofrem mais do que a gente, estão pagando um preço mais do que nós pagamos e vivem às vezes numa pobreza maior do que a nossa. E aí são essas pessoas que Deus quer nos usar, quer te usar para abençoar essa vida. Então, essa outra prática legal aí importante, tem uma outra, além do respigar, que era subordinado ao goelato, é o liverato, a outra prática legal importante são o matrimônio com estrangeiros e a incorporação deles à comunidade israelita, que foi o caso de Ruth. Então, Deus também permitia, quando o cônjuge se tornasse judeu a partir de uma aceitação do Deus dos judeus. Sobre o levirato, nós temos Deuteronômio 25, do 5 ao 10. Sobre o goelato, nós temos Levítico 25, do 23 ao 43. Sobre o direito de respigar, de elar, pegar as espigas, que às vezes caem, ou que às vezes sobram nas plantações. Aqui a lei, Levítico 9, 19, do 9 ao 10, 23, versículo 22, Deuteronômio 24, do 19 ao 22. São textos que trabalham a legalidade do levirato, do goelato e sobre o direito de respigar. O goelato é função obrigatória do parente. E não apenas esmola, nem pura compaixão. Então o parente que vai ser o remidor, que vai fazer o papel do Goel, ele é, na verdade, alguém que não vai apenas dar esmola ou apenas uma compaixão. Aqui, por exemplo, uma exemplificação é a função do rei. É a função do Senhor, está isso em Isaías do capítulo 40 até o 55, nós chamamos de Deutero Isaías. Ali, Deus, o Senhor, é, na verdade, esse Goel, esse remidor. Noemi assume o termo em sentido amplo. A raiz predomina todo o relato. O verbo aparece 3 vezes. O particípio aparece algumas vezes. E o substantivo aparece também 2 vezes. Mesmo no período de sua ausência, Noemi preservou as propriedades de seus familiares.
no seu retorno, possivelmente forçado pela necessidade, os coloca à venda. Por seu casamento com Quilion, Ruth é também dona dos pertences familiares. Então, porque Ruth era casada, nora de Noemi, ela herda. Então, ela é dona também de pertences familiares. Terra e mulher formam um lote inseparável. No terreno familiar, o nome de Elimeleque será perpetuado. Por quê? Porque quando Remidor casava-se com essa mulher que não tinha dado filho, ele vai dar posteridade à sua descendência. Ou seja, Elimeleque vai ser perpetuado e a pessoa que casava assumia a mulher e assumia todas as suas terras. Então, por isso que mulher, naquele contexto, e as terras ou os lotes eram inseparáveis. Então, ele tinha que assumir também. Assumia tudo. Todas as circunstâncias daquela família, ele assumia. Então, por isso que a gente, quando vai ler os capítulos finais de Ruth, a gente vê Deus alegrando o coração de Noemi de uma maneira tremenda, porque Deus é assim, gente. Deus, ele alegra o coração. Deus não tem prazer em entristecer, Deus não tem prazer em fazer com que as pessoas sejam tristes. Ele permite, às vezes é necessário que a gente passe por certas situações, e são realidades da vida. Não é só crente que perde parente. Não é só crente que sofre. Claro que o crente sofre injustamente, mas os não crentes também perdem familiares. Perdem. Olha quando tem, às vezes, uma avalanche. Né? Olha quando tem, às vezes, uma enchente. Olha quando, às vezes, acontece um deslizamento. Pessoas não crentes perdem 5, 6 parentes de uma só vez, e às vezes naquele mesmo lugar de desmanchamento ali, de deslanche, muitas pessoas também, crentes, perdem. Então, existem coisas que os crentes sofrem iguais aos não crentes, e a diferença é a fé. É para mexer com a fé, para moldar o caráter cristão. Então a gente percebe que Noemi está dentro dessa perspectiva e ela retorna para sua cidade natal, porque ouve que lá Deus enviou a providência. Então Deus envia a providência para a terra de Judá. Deus agora também envia providência para a casa de Noemi. Então a casa de Noemi vai viver um novo tempo, um novo momento, porque Deus está trazendo uma nova história. Eu não vou dizer que você vai viver uma nova história, porque Cristo já é essa nova história da nossa vida. Também não vou dizer que você vai viver a novidade de Deus, porque a novidade de Deus é Jesus Cristo, mas um novo tempo, um novo momento, sabe? Numa força de expressão, tudo bem, uma nova história nesse sentido, porque a nossa história já foi transformada, tem um pouquinho de diferença de perspectiva do que viviam no Antigo Testamento. Terceira subseção da primeira parte: temor e respeito. Boaz é descrito no livro de Ruth como um homem que temia ao Senhor. A sua invocação, Deus seja convosco, também revela a sua solidariedade. Também revela a sua solidariedade e o respeito que ele tinha pelos que trabalhavam com ele. Mais uma vez, aqui a gente vê na lição, aqueles que são crentes, que são encarregados, que são chefes de seção, supervisores, que são patrões, respeitem os seus funcionários, para que eles vejam Deus na vida de vocês. Tratem humanamente, tratem como seres humanos, tratem com respeito. Por isso que está aqui Boaz, diz aos seus escravos, aos seus servos: Deus seja convosco. Os próprios empregados o reconheciam com suas respostas benevolentes como forma de respeito mútuo. O Senhor te abençoe. Então, que forma de líder eu tenho sido? Será que os meus liderados, no meu trabalho, nas minhas lideranças, estão
respeitando a mim de maneira mútua, porque eu também os respeito e dou uma palavra sempre de respeito, sempre olho para essa perspectiva de que mesmo que eu tenha um nível maior do que eles na hierarquia empresarial, mas eu sou servo de Deus também, e por ser servo de Deus, eu os trato com respeito. Então, Boaz é um homem, sim, temente a Deus e um homem que respeita. Nós precisamos ser da mesma forma, porque se formos assim, Deus irá revelar a sua glória através das nossas vidas sobre aqueles que são liderados por nós. Segunda grande sessão. O carinho de Boaz para com Ruth. A pureza não exclui a ternura. Sobre o fundo legal está o amor despertado em forma de curiosidade, interesse, inclinação, afago, atiçado numa provocação. Você vê ali Noemi dando toda a orientação para Ruth. Esse mesmo amor não é livre de obrigações legais. Então não é algo assim lascivo, não é uma luxúria, não é uma lascívia. Ele está preso a obrigações legais. O livro de Ruth não é um romance. Não se vislumbra aqui o mesmo que o Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão. Não confunda Ruth com Cantares de Salomão. Não há jardim no livro de Ruth, mas eira, mas roça, mas plantação. Não há contemplação, mas medidas práticas. Não há diálogos ternos como Cantares de Salomão. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Não há diálogos ternos, mas chamado aos deveres. Então você tem em Ruth chamados aos deveres. Não tem uma contemplação, não tem um jardim. Então você vê que é algo bem rústico, algo bem assim agressivo. Ruth vai ser uma boa esposa e dona de casa e será mãe de um filho. É o mais importante. Então tudo isso aqui, o mais importante, uma boa esposa, uma boa dona de casa e será mãe de um filho. E é o mais importante. Gente, isso aqui tem que ser olhado com uma pureza, não olhado com um negócio de feminismo e nem machismo, pelo amor de Deus, porque não é essa a ideia do texto. Aqui a ideia do texto, porque uma mulher pode sim no século XXI ser trabalhadora, ser empresária e ser uma boa dona de casa, ser uma boa mãe, uma boa esposa. O marido pode trabalhar fora, ser um bom esposo, ser um bom dono de casa, porque ele ajuda nas tarefas domésticas. Então, pelo amor de Deus, todos nós que estamos aqui vendo essa parte, que a gente veja isso com a beleza da pureza do casamento, da pureza da família. A família não pode ser maculada por ideologias, por ideias. Não, irmãos. Há aqui uma legalidade de que a esposa, ela precisa ser uma boa esposa, uma boa dona de casa, será uma mãe abençoada. E isso é o mais importante. Às vezes, as pessoas na atualidade estão preferindo fazer, sabe o quê? Ser bem-sucedidas na vida profissional e não querem ter filhos. Gente, é claro que cada um tem a sua liberdade ali para fazer o que fizer, mas quando morrer, acabou sua história, acabou sua posteridade, não tem mais nome, acabou tudo e fica tudo por aí. E aí você não tem um filho, não tem aí uma continuidade de família, e isso não é bom diante de Deus e nem para você e para sua parentela. Segunda grande sessão. Deus estava agindo. Gente, Deus não precisa ficar falando para a gente entender que ele está operando. Nós, pentecostais, eu entendo, tem em alguns lugares que a palavra pode ser maravilhosa, mas se não tiver uma profecia, parece que o culto ficou incompleto. Se não tiver uma visão, uma revelação, seja lá o que for, o culto parece que faltou alguma coisa, porque o pentecostal gosta disso. Né? Não estou dizendo o pentecostal clássico, mas estou falando o pentecostal. E muitos até do mundo
pentecostalismo clássico também sente falta disso. Então, Deus não precisa estar toda hora falando. Deus, no silêncio, ele está agindo. A gente vê o quanto Deus age mesmo no seu silêncio. Mesmo quando a gente não ouve a sua voz. Quer dizer, supostamente não ouvimos, porque toda vez que nós estamos num culto, quando a palavra é anunciada, Deus está falando conosco. Mas como nós temos essa ideia das experiências espirituais, a gente precisa ouvir a voz de Deus, às vezes de outra maneira, parece que para ficar mais claro. E Deus não precisa disso. Ele vai agir, ele vai operar, ele vai trabalhar. Eu sei que o silêncio de Deus não é fácil. A gente às vezes fica até sem saber o que fazer ou por que está acontecendo, mas o que é importante? O importante é confiar. O importante é permanecer na palavra, ciente de que Deus é poderoso, mesmo que ele não esteja falando, porque o seu poder não está limitado a ele falar ou não falar. O importante é ele estar agindo. Então vamos lá. Deus estava agindo. O personagem Deus, porque Deus também é um personagem no livro de Ruth. O personagem Deus atua com suma descrição. Ele é muito descritivo. Ele dá toda a sua descrição. E por meio de seus mediadores. Ou seja, o personagem Deus ali em Ruth atua com suma descrição e por meio de seus mediadores. Diz-se que Deus dá, e também os homens, outros sinônimos. A lealdade é de Deus e dos homens. As asas, orla, canaf, de Deus e de Boaz. O pão, de Deus e de Boaz. A bênção, de Deus e dos homens. Deus age dessa forma porque conhece os seus servos e servas. Bom testemunho possibilita portas abertas. Eu não sei aqui se ficou bem claro essa parte, mas na primeira frase eu deixo aqui um pouco claro. Deus atua com descrição e por meio dos seus mediadores. Então, se diz que Deus dá, o homem também, porque Deus usa o homem para dar. Se disse da lealdade de Deus, porque Deus é leal, também Deus usa dessa lealdade dos homens para abençoar. Se nós temos a orla, as asas de Deus, você tem a de Boaz, porque ela vai até as orlas de Boaz. Se a gente tem o pão de Deus, também tem o pão de Boaz, porque o Boaz oferece. Então o Boaz e os outros aqui, quando falam além de Deus, são, na verdade, os mediadores de Deus. Se a bênção é de Deus, também é dos homens, porque ele usa os homens para abençoar. Deus age assim, gente. Porque ele conhece os seus servos. E a frase final, bom testemunho possibilita portas abertas. Dê bom testemunho. Pare de ficar choramingando. Pare de ficar falando suas necessidades para os outros. A Bíblia diz, comunicar as vossas necessidades aos santos. E infelizmente, nem todo santo é de confiança. Então veja, pessoas de confiança, mas não passe para todos. Mas se for possível, fale para o Senhor. A Bíblia diz, entremos com ousadia diante da presença de Deus. Conte tudo para Ele, porque no silêncio, sem ninguém saber, Ele vai enviar o socorro, Ele vai enviar o alimento, Ele vai enviar o sustento. Ele já fez isso comigo. Se nós falarmos tudo com Ele, Deus enviará a solução, porque Ele é poderoso. Ele está agindo, mesmo que às vezes de maneira discreta, mas ele está agindo. Terceira subseção, sensível e espiritual. Boaz conciliava firmeza moral e sensibilidade, ternura e espiritualidade. O versículo-chave do livro é uma declaração feita por ele a Ruth, que está no versículo 12. No capítulo 2, versículo 12. Boaz tinha uma profunda compreensão espiritual. Ele reconhecia que o Deus dos hebreus não estava limitado a fronteiras territoriais ou barreiras
étnicas. Ele não olhou se ela era moabita. Ele entendia o agir de Deus. Ele sabia como Deus operava. Por quê? Porque ele é ao mesmo tempo sensível e espiritual. Tem muita gente que é espiritual, mas não tem sensibilidade nenhuma. Ele não está nem aí para a vida das pessoas. Eu até desconfio dessa espiritualidade. Inclusive eu coloco aí capítulo 12 como pessoas espirituais e o capítulo 13 e 14 de 1 Coríntios como pessoas com espiritualidade. Porque uma coisa é ser espiritual, outra coisa é ter espiritualidade. Então existem pessoas que são espirituais, é possível? Pode ser. Mas existem pessoas que estão nessa questão de espiritual, mas não estão com a espiritualidade, não perdoam com facilidade. Entende? Não olham com compaixão e misericórdia. Alguns até julgam, se está assim, alguma coisa deve ter acontecido. Sempre evocando a lei da retribuição. E nem sempre é isso, gente. Às vezes Deus realmente está provando a pessoa. E mesmo que Deus não esteja provando, mesmo que ela esteja caçando com as suas próprias mãos, nós temos que ser solidários, misericordiosos e abençoar essas pessoas. Então, esse homem é um homem muito abençoado por Deus. E como servo de Adonai, estava sendo usado para abençoar uma piedosa moabita, porque ela poderia ter voltado para trás. Por isso que a outra, Orfa, significa que deu as costas, mas Ruth não, ela segue Noemi. Suas palavras tocaram profundamente o coração de Ruth e lhe deram um grande conforto. A mulher era viúva, sua sogra perdeu a alegria, ela corre todos os riscos, ela corre todas as incertezas, e mesmo assim segue a sua sogra. Então, Boaz, com toda a sua, com o seu lado sensível e com o seu lado espiritual, percebe que essa menina, essa mulher, não é uma mulher qualquer, realmente é uma mulher virtuosa. Terceira e última grande sessão, a colheita de Ruth e a sua sobrevivência. Aí sim, a lei da semeadura. A lei da semeadura é um princípio bíblico que se refere à relação entre as ações de uma pessoa e as consequências dessas ações. E aí eu vou lembrar para vocês aqui uma frase que eu aprendi lá na faculdade. Você pode até ter liberdade para escolher o que você quer fazer, mas você não tem liberdade para escolher as consequências. Entende? Você tem liberdade para adulterar, tem liberdade para pecar, tem liberdade para não pecar, para não adulterar, mas não tem a mesma liberdade para as consequências. Você tem liberdade para se desviar, para não se desviar, mas você não tem liberdade para escolher as consequências, porque elas virão, sem dúvida, mais cedo ou mais tarde. Este conceito é amplamente normatizado nas Escrituras e pode ser aplicado a diversas áreas da vida, incluindo espiritualidade, relacionamentos, finanças e comportamento moral. Aqui tudo que eu falei. Você pode ter liberdade para fazer o que quer dentro dessas áreas, mas não tem a mesma liberdade para escolher as consequências. Este conceito é fundamental para entender como nossas escolhas afetam nossa vida e a vida daqueles que estão ao nosso redor. Aqui estão alguns pontos-chave sobre a lei da semeadura. Fundamentos bíblicos, Gálatas capítulo 6, versículo 7 e 9. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua própria carne, da carne será a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, esse versículo tem, na verdade, os fundamentos bíblicos para poder dizer para você o que é a lei da retribuição. E aqui alguém vai dizer assim, não, nós não estamos no Antigo Testamento, isso é Gálatas, gente. É Gálatas.
capítulo 6, versículo 7 ao 9. É a carta que mais trata contra o judaísmo, contra a religião judaica. É Gálatas, é ele. Isso aqui é para combater os judaizantes. E aí Deus está falando através de Paulo aqui. Então não é coisa fora da graça, não. Mesmo na graça pode acontecer. E se a gente não desfalecer, a gente vai colher o bem. Então faça o bem. Ali está o segredo. Os acasos de Deus. A ideia dos acasos de Deus refere-se a eventos e situações que, embora apareçam aleatoriamente ou coincidentes do ponto de vista humano, são vistos como parte do plano soberano e perfeito de Deus. Ninguém quer perder um parente, ninguém quer perder a quem ama. Vai acontecer, mas pode acontecer no acaso, às vezes no melhor momento da nossa vida, e vem e desaba tudo. Então, coisas podem acontecer na nossa vida. A expressão acaso de Deus refere-se aos eventos e rotas que, provenientes de remessas ou fruto do acaso, como alguns dizem, são vistos pelos crentes como parte do plano soberano e providencial de Deus. Ou seja, para o crente não tem acaso, tudo é a vontade de Deus, tudo é a permissão de Deus. O crente vive voltado pela palavra, a palavra o orienta, a palavra o guia. Então para crente não há acaso, para crente há o quê? A vontade soberana de Deus. Essa perspectiva regular a mão de Deus em eventos aparente aleatórios, revelando seu controle e cuidado sobre todas as coisas. É isso que ele tem. Deus tem cuidado sobre todas as coisas. A Bíblia está repleta de histórias onde o que parece ser casual revela-se como exceções divinas. Fundamentos bíblicos, providência divina, Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Provérbios 16, 9, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então a gente vê aqui evidências bíblicas para dar base a essa questão. Terceira e última subseção dessa revista, dessa lição 4. O resultado da colheita. A atuação de Deus é discreta. A primeira menção chega em forma de notícia, ou seja, pela reação humana que registra um acontecimento, a boa colheita e o interpreta. O Senhor havia escutado o seu povo. Está em Rutes 1, versículo 6. Deus é o doador. Aquele que deu a palavra promessa aos pais de Israel, deu a terra aos seus filhos. Aquele que deu a terra dá a chuva e com ela a colheita. Desta forma, a terra abençoada por Deus atrai migrantes que tiveram de abandoná-la quando se mostrava inclemente. Então Deus é aquele que traz a colheita, é Ele que traz o resultado da colheita. Conclusão, a lealdade de Ruth a Deus, a Noemi e a Boaz lhe trouxe grandes oportunidades, tanto espirituais como terrenas. Ela se tornou a mãe de uma grande promessa e recebeu de Deus o privilégio de fazer parte da história real davídica. Deus abençoe, irmãos. Até a próxima. Siga, compartilhe, comenta, deixa o sininho aí ativado. E estamos chegando. Um abraço. Raios Cai Erene. Deus abençoe.